Olá, Mariana. Está-me a ouvir? Olá, Angela, tudo bem? Tudo. Estou a ouvi-la. Ah, Consegue ouvir-me também? sim, parece que Boa. estou um bocadinho. Mariana, obrigada por estar aqui. Como eu expliquei, estes tempos pedem outras técnicas, outras estratégias, outras perspectivas. E eu tenho sugerido, já tinha começado antes disto, tinha começado a sugerir às pessoas terem uma prática semanal, agora passei a 2 semanas, só para dar mais tempo a assentar a prática e Ok. também para Uhum. recebermos perspectivas de outras pessoas. E nós vamos começar a iniciar a semana no domingo de nutrir. E para mim fazia todo sentido ter a Mariana para começar no início. Eu E logo depois do domingo de Páscoa. logo depois do domingo de Páscoa, que é fabuloso, porque nós precisamos, faz todo sentido, indulge e a Mariana, eu gosto da sua perspectiva exatamente por isso, porque não proíbe nada e diz que de vez em quando ter um mimo faz todo sentido, só que depois do mimo nós Claro. precisamos de ter uma atitude diferente. A minha experiência com a Mariana foi Uhum. fantástica. Como cliente, eu fui à Mariana e a Mariana disse-me exatamente aquilo que eu já sabia. Eu digo sempre que nós não procuramos profissionais, nós procuramos a nós, mas o ter o reforço de um profissional e de um expert na área ajuda a prestar atenção. Adorei a forma como conduz a sua consulta, adorei a forma como fez sugestões para adaptar aquilo mesmo, não concordando com as minhas escolhas. Como é que sugeriu? Não todas, não todas. Não todas, claro, mas eu gosto disso, que é o respeito pela diferença, por cada um, Claro, e também o claro. espaço para eu brincar e ver o que era preciso, mas para mim consigo foi alimentação sim, atenção à suplementação, e desde que Uhum. eu tive a sua consulta a minha suplementação tem sido muito mais consistente. Eu não sou muito consistente, mas faço por isso, e os ajustes são mais fáceis e é por isso que eu a tenho aqui, e eu gostava que nós apoiássemos um bocadinho com aquilo que temos para dar este tempo em que as pessoas estão em casa em isolamento e com desafios que às vezes não temos os recursos habituais, não temos, se eu fosse à Claro, praia nadar eu claro. ficava melhor, se eu tenho aquele meu restaurante favorito mas eu não sou de cozinhar, ou eu não sou destas coisas, como é que nós podemos começar, se já estamos no caminho, ser apoiadas nesse caminho, se não começar e aproveitar este tempo de recolha Uhum. obrigatória física, mas recolha interior, espero que voluntária, para tocarmos neste nutrir. Boa, boa. Vamos sim, Angela, antes de mais, obrigada pelo convite. Fico muito contente. Nós acho que trabalharmos desta forma é aquilo que faz a diferença, não é? Acho que não faz sentido nós trabalharmos apenas num campo, é sempre preciso os 3 campos, não é? O físico, o emocional e o mental, como nós gostamos de dizer. E na minha parte física, aquilo que eu acho que eu posso contribuir é com algumas técnicas e talvez tentarmos perceber porque é que nesta altura em que estamos mais fechados temos mais vontade para consumir hidratos de carbono, temos mais vontade para aqueles cravings para os doces que tanto se fala. Acho que existe um motivo para todas essas coisas, acho, não sei, tanto a nível da parte física quanto a nível da parte emocional, que acredito que é a parte que a Ângela vai falar mais, e acho que, não sei se quer que eu já comece a dar alguns insights, só é? Comece. Um, Deixa-me só dizer que nós faz Diga. agora um ano, praticamente, um ano e um mês, nós fizemos um workshop juntas sobre Pois craving. foi! E foi muito interessante, e ainda ontem falei com uma cliente que esteve nesse workshop que está muito ansiosa por este vídeo, mas o interessante é exatamente esse conciliar que o nosso comportamento está diretamente relacionado e nós somos um todo. E umas coisas interferem nas outras, e a Mariana dizia umas coisas a nível de intestino, eu dizia a nível emocional, e o pensamento e as nossas crenças que reproduzem o comportamento, mas eu já agora convido a juntarem-se a nós vamos fazer um live onde vão poder fazer estas perguntas todas a nível mais pessoal. Portanto, depois de nós darmos aqui um bocadinho só da teoria,
nós vamos abrir para perguntas num live na terça-feira às 5 da tarde, hora de Lisboa. Boa, boa, É isso? boa. É exatamente isso. Então, Bom, e eu aproveito para falar se calhar do intestino, como a Ângela estava a referir, porque eu acredito, e já fiz um vídeo há pouco tempo sobre isso, acredito que tudo começa no intestino. Se nós queremos tratar da saúde, nós temos que olhar para o intestino, quais são as bactérias que nos nutrem, que fazem com que a nossa flora intestinal esteja ok para que o sistema imunitário tenha a força necessária. E o que é que acontece também no intestino? Inúmeras coisas, mas aquilo que para nós é interessante ver agora é a produção da serotonina. Ou seja, a serotonina é o neurotransmissor responsável pela calma, pelo prazer, pela saciedade, pelo bem-estar, também pelo sono, pelo controle dos impulsos. E nós queremos, ao máximo, ter este neurotransmissor mais equilibrado possível na sua produção. Esta produção acontece no intestino e durante a noite. Portanto, se o nosso sono estiver comprometido, nós estamos a comprometer desde já o processo. Outra coisa que compromete o processo são os antibióticos e agentes que estejam a comprometer o funcionamento do intestino. Não vou entrar em muito detalhe sobre isso, tem um vídeo lá no meu Instagram, também podem ver, mas vou entrar mais nesta questão da serotonina. Então, se a serotonina é produzida no intestino, nós precisamos de outros cofatores que façam com que isto aconteça. Precisamos de uma boa produção de vitamina D, que é aquela que nós apanhamos do sol, precisamos de uma boa produção de magnésio, um bom aporte de magnésio e um bom aporte de triptofano, resumidamente, que é um aminoácido que é precursor da serotonina. Ou seja, o que é que nós precisamos de fazer para fazer com que a vitamina D esteja equilibrada? Apanhar sol, se conseguirmos, e espero que todos, agora, pelo menos aqui em Portugal, está um dia lindo de sol e espero que assim se mantenha, para nós conseguirmos pelo menos ir à janela tentar sintetizar um bocadinho de vitamina D, se não, podemos fazer através da toma de suplementação. Outra vantagem de nós apanharmos sol aqui no equilíbrio para doces e para cravings e tudo mais tem a ver com a questão da melatonina, ok? A melatonina é produzida durante a noite e a melatonina indica-nos que nós vamos descansar, vamos repousar. Desculpa lá, eu aqui um corte. A melatonina. Exato. A melatonina surge ou é produzida no nosso organismo durante a noite para nós repousarmos e ela deixa de ser produzida quando nós somos expostos à luz, quando acordamos. Portanto, quanto mais cedo nós somos expostos à luz, mais rapidamente o sinal nos chega ao cérebro de que, ok, é para estarmos ativos. Okay? Portanto, ativa o metabolismo logo ali. Portanto, a exposição ao sol tem também este outro lado. Para sintetizar a vitamina D, obviamente que não vai ser a exposição ao sol às 8 da manhã, precisamos que seja um bocadinho mais perto da hora do almoço, dependendo do sítio onde estejamos no mundo, mas regra geral é isso. E outra questão que é importante referir é que consumir o triptofano por si só não é o suficiente. Nós temos que consumir o triptofano em conjunto com hidratos de carbono, para que ele consiga passar a barreira hematoencefálica e consiga de facto produzir a serotonina, portanto, a nível cerebral. Portanto, o que é que acontece? Quando as pessoas fazem dietas restritivas em hidratos de carbono, nós estamos já a debilitar a possibilidade de uma produção correta da serotonina. E por isso é que eu sou chata com os hidratos de carbono, nem que seja só uma colherzinha de sopa. Obviamente que depende qual é que é o tipo de hidrato de carbono, mas nem que seja só um bocadinho a cada uma das refeições. A Ângela não só foi, mas acontece várias vezes. Acontece em consulta várias vezes dizer, eu quero emagrecer, eu quero perder, portanto eu não quero consumir hidratos de carbono. E eu fico, ai meu Deus, onde é que eu vou conseguir introduzir isto da melhor forma? Portanto, o consumo de hidratos de carbono é também importante para prevenir estes cravings. Eu acho que há um mau entendimento sobre o que é que são hidratos de carbono, porque uma coisa é hidratos de carbono em farinha, pão e batatas. Refinados. Exato. São hidratos de carbono que a maior parte até dos legumes e vegetais têm. Portanto, é um conceito que hidratos de carbono é pão, batata e... Exato, exato. E mesmo dentro dessas fontes, porque algumas delas eu até recomendo, se nós formos recorrer, por exemplo, à quinoa, ou um arroz integral, ou, por exemplo, batata doce, isto já faz uma diferença muito grande, não estamos a recorrer aos tais pães refinados que a Ângela se refere, entre outras farinhas, que não só não contribuem para uma boa flora intestinal, não vão ajudar nesse processo, como também não seriam as melhores opções por consequência para estes processos.
Outra questão é a questão do magnésio, como tinha falado há pouco. O magnésio é um mineral envolvido em inúmeras funções no organismo, mais de 300 funções dependem do magnésio, todas as trocas celulares dependem do magnésio. O magnésio é um mineral super importante porque é responsável pelo relaxamento muscular. De novo, se nós formos ao intestino, o intestino não deixa de funcionar como funciona o músculo. Usa o cálcio para a sua contração, usa o magnésio para o seu relaxamento. Portanto, o movimento peristáltico depende tanto do cálcio quanto do magnésio. Se nós tivermos o magnésio em baixo, também não conseguimos fazer com o intestino flua corretamente, não só isso, mas também nesta produção de serotonina é um cofator, portanto é essencial nós termos bons níveis de magnésio. Qual é o problema em relação ao magnésio? Quando nós estressamos, quando nós estamos com medo, quando nós estamos nós usamos o magnésio todo. Não significa que nós não temos o magnésio, e isto é que é interessante perceber. Muitas vezes as pessoas dizem, mas eu tenho, eu faço análise e tudo mais, eu acho que não estou com carência de magnésio. O magnésio vai muito rápido, ou seja, a pessoa quando se estressa gasta magnésio a mais, quando a pessoa dorme menos também está... O que é que acontece? Quando a pessoa não dorme aquilo que deveria estar a dormir, está a gastar mais dos seus nutrientes. Os minerais e as vitaminas são essenciais para todas as trocas no organismo, todas as trocas que precisam se dar, precisam destes cofatores. E se nós estamos a dormir pouco, estamos a gastar mais. Claro. E acho que é muito importante nós pensarmos nisto, porque muitas vezes não significa que a pessoa não consuma... Ui, voltamos? Já voltamos. Peço desculpa. Não significa que a pessoa não esteja a consumir o suficiente, pode até estar, só que está a gastar muito. Então a maior parte das vezes o que nós precisamos de fazer é uma suplementação nesse sentido também. Portanto muitas vezes estes nutrientes precisam de ser suplementados, não tem problema nenhum, ou seja, estamos a falar em doses seguras, estamos a falar por exemplo em 400 mg de magnésio ou 600 dependendo da pessoa. Em relação à vitamina D também posso passar depois a questão certa em relação ao peso e tudo mais. Obrigada. Sim, depois posso-lhe passar essa informação, porque muitas vezes é preciso recorrer a essa suplementação, principalmente agora que nós estamos fechados em casa e é-nos mais difícil se calhar fazer essas escolhas. Pessoalmente, aquilo que me foi dito de variadíssimas fontes, principalmente aqui em Connecticut, é que a maior parte das pessoas, se não trabalha na rua, tem deficiência de magnésio. E a vitamina D. Vitamina D. Precisamente. É muito difícil o aporte de vitamina D, a pessoa é suposto estar exposta ao sol. Se nós fôssemos a ver lá atrás, nós estávamos expostos ao sol sempre fora, permanentemente. E é importante sem o protetor, não é? Claro. Temos sempre que referir isso. Para sintetizar tem que ser sem o protetor e depois sim colocar um protetor biológico, por favor, sem porcarias. Na pele. E no fundo é interessante essa ligação, porque há pessoas que me dizem, sim, mas eu apanho sol, mas a quantidade de sol que se calhar se apanha não é suficiente para aquilo que nós precisamos, porque se eu só apanho sol uma vez por semana quando vou à praia ao fim de semana, não chega. E se eu trabalho dentro de casa com luz artificial, não chega. É exatamente isso, Ângela. E sem estas coisas tão básicas, é natural que no campo físico nós fiquemos debilitados para conseguir fazer esta produção de serotonina e a primeira coisa que acontece é a vontade para todas estas porcarias, entre aspas, não é? Porque até podem ser hidratos de carbono até saudáveis, só que as quantidades que nós pedimos quando estamos neste estado é quase uma quantidade que a pessoa parece estar sempre insaciada, não é? Portanto, parece que é preciso mais. Isso foi o meu susto, porque eu não queria suplementar. E quando eu vejo a quantidade de coisas que eu tenho que comer durante um dia para eu ter o magnésio necessário para o meu sistema, eu digo, eu vou passar o dia inteiro a comer, não vou fazer outra coisa porque uma quantidade disto, uma quantidade daquilo. É um exagero. É um exagero, eu não consigo fisicamente comer tudo aquilo que eu preciso para ter os nutrientes a nível de magnésio, claro que outras coisas. E é importante, claro, outros é muito mais fácil, e é importante perceber aí também que os alimentos não é só porque eles contêm determinado nutriente que nós o conseguimos absorver. Queria só fazer esse parênteses porque é o que a Ângela diz, imagina, nós até podemos dizer que os espinafres têm ferro e tudo mais, mas será que nós conseguimos extrair a quantidade necessária, qual a quantidade de espinafres que nós precisamos de consumir e isso, o que é que precisamos de fazer para além disso para conseguir aumentar os níveis de hemoglobina no final? E aí voltamos ao intestino, não é? Se o intestino não está a fazer a absorção, então também não estamos a recolher os nutrientes necessários. Vamos sempre bater no intestino, queiramos quer não, vamos sempre lá parar. É isso mesmo. É importante porque eu digo muitas vezes, temos que começar no corpo, não importa o quê, nós temos que começar no corpo.
claro que nós sabemos, porque trabalhamos juntas muitas vezes, e quando se trabalha ao mesmo tempo, o workshop que nós fizemos foi isso, é muito mais fácil quando eu suporto o corpo e ao mesmo tempo olho para as emoções e olho para o meu sistema de crenças, que também faz com que eu não tenha capacidade para fazer uma escolha diferente. Porque uma Claro, coisa é o meu claro. corpo E aqui é essa parte. uma coisa é o meu corpo estar a pedir uma coisa, eu se tiver um craving de açúcar e eu souber que isto não é de alimentação, isto é emocional, eu mais facilmente como uma tâmara e me dou aquele doce para acalmar o sistema e tenho espaço para olhar para o emocional, do que se eu estiver a ceder a este craving e em vez de comer uma tâmara, eu vou comer 3 pastéis de nata, não é? Portanto, só essa noção de que tudo bem, eu estou a pedir açúcar e eu conheço o meu corpo e sei que quando eu estou em Portugal e me dou aos prazeres do pão português, eu sei que o meu primeiro sintoma, eu começo a pedir açúcar. Claro. Depois entram umas coisas nas outras. A questão é exatamente essa. A pessoa, quando entra nesses ciclos, depois é mais difícil de nós sermos livres. Ou seja, e eu até acho que se a pessoa de vez em quando quer cometer uma loucura, entre aspas, como a Ângela estava a referir, por vezes é melhor ir direto a isso, mas com essa consciência de que aquilo vai chegar e sem peso na consciência. Agora tudo depende depois da forma como a pessoa lida com isso e pensar o que é que isto diz de mim, não é? Depois é aquilo que a Ângela nos refere sempre, que é o que é que comer esta barra de chocolate diz ou não de mim. Mas no outro dia nós estávamos a falar as duas e chegámos também a essa conclusão, que de todas as formas de carência que nós podemos ter ou de necessidades que nós queiramos suprir a nível emocional, a alimentação até nem é o pior dos vícios que podemos ter. Claro. E daí nós temos isso em comum, não é? O gosto pelo chocolate. Eu digo, eu como chocolate, eu gosto de chocolate, a única diferença foi que eu mudei para o chocolate. Eu mudei o chocolate que eu estava habituada a comer. Sim, eu como chocolate com percentagem de cacau mais elevada, com açúcar reduzido. Para mim, o açúcar de coco é o chocolate que eu escolho, são os chocolates que têm açúcar de coco, e como eu não como laticínios, eu não como chocolates com leite. Ou tem leite de coco, portanto, logo aí corta não tem... a maioria dos que são horríveis. Dentro de uma coisa que pode fazer mal, eu escolho uma coisa que também me dá prazer, e às vezes me dá bem mais prazer do que os antigos que eu comia de antes. Hoje em dia parece até que não cai, não é? Não desce igual. E é tranquilo, mas lá está, eu preciso saber qual é o sistema que está a comandar isto. Se é o corpo que está a pedir, e eu hoje consigo distinguir, se é o meu estado emocional ou se é a minha crença. E isso é a distinção que eu acho que é importante nós separarmos as linguagens. Mas isso eu acho que é importante, Mariana, nós olharmos para o intestino como o ponto de partida. Porque é um ponto de partida para o nosso estado emocional, para o nosso estado mental, é um ponto de partida para a nossa saúde física e para o nosso bem-estar. E agora que estamos em casa é uma oportunidade ótima para tratar do intestino, sem dúvida. E estávamos a falar, falei também no outro dia no vídeo sobre fazemos o nosso próprio probiótico em casa, não é? O chucrute, se precisarem de receitas nós também divulgamos nesse sentido, pode ser uma boa opção. E começarmos por aí, depois então se for preciso fazer suplementação, fazer ou não, e retirar então os alimentos que estão a privar a nossa flora intestinal de ser produzida, porque a verdade é que se nós dermos alimentos processados e tudo mais, fazemos com que as nossas bactérias não se multipliquem, ou seja, não formam um sistema imunitário fortalecido, e se dermos os pré-bióticos, que são alimentos, alguns dos alimentos saudáveis que contêm fibra, já conseguimos fazer isso. Não é qualquer alimento que contém fibra que desencadeia este processo, não é? Mas os morangos, os espargos, as bananas, o tomate, os frutos silvestres também são muito bons. Temos aqui vários prebióticos, algumas leguminosas, mas depois o processo de demolhar ou não demolhar as leguminosas também é interessante ver nesse sentido, mas estes alimentam uma boa flora intestinal, porque são os fertilizantes das bactérias para se transformarem em probióticos. E a Mariana tocou aí no ponto que eu digo sempre que é a nossa oportunidade nesta altura de vírus e de ameaça, é o sistema imunitário, porque para mim
obviamente é aí que todos nós temos algum poder. Eu digo que eu não Sim. controlo fora os factos, eu não controlo os vírus, eu não controlo o Sistema Nacional de Saúde, eu não controlo o estado económico, mas eu consigo ter alguma influência sobre como é que eu me cuido para me proteger e para eu saber que mesmo que eu apanhe este vírus, que eu vou ter capacidade, o meu sistema que o defende. E Está isso fortalecido para tal. exato. Sim. E isso eu digo em relação a tudo, não é? Nunca são os factos na vida, porque se tirarmos o vírus e tirarmos a ameaça de uma perda de emprego, acaba por ser a mesma ameaça. Se eu Claro. tenho medo de perder um emprego, eu vou entrar num estado de eu não tenho poder, eu estou indefesa e o meu sistema vai responder emocionalmente como um ataque, mas eu não posso controlar os factos, eu tenho que me virar para mim e quando eu me viro para mim eu sei o que é que eu consigo receber daquilo que está a acontecer. E depois a sua capacidade de responder, não é? Que é aí que nós conseguimos atuar, como a Ângela estava a dizer. Esta questão de fortalecer o sistema imunitário depende de nós, não é? Acho que todos conseguimos, não a mesma prática de exercício físico, mas talvez uma adaptação de uma boa prática de exercício físico em casa, e para isso podemos também dar a contacto da Tani, ou da Kuchira, ou da Oficina Movimento. Temos aqui várias pessoas que trabalham connosco nesse sentido para nós não ficarmos quietos e parados, porque isso também nos ajuda ao funcionamento do intestino, independentemente de todas as outras questões que vêm adjacentes à questão de nos sentirmos bem, a parte obviamente mental e emocional e a parte física, o que é que nós podemos fazer nestes terrenos e nestes campos enquanto estamos em casa para nos fortalecer, não só para este vírus, não é, Ângela? Eu acho que isto é uma oportunidade de fazer um switch se a pessoa estiver para aí virada, não é? Quase como que, ok, nós agora temos tempo, não somos obrigados a estar nesta posição, então vamos tentar aproveitar da melhor forma possível para fazer as alterações das quais podemos beneficiar daqui para a frente, não é? E nesse sentido o meu convite tem sido muito como é que eu me viro para mim e como é que eu fico só neste momento, porque se eu ficar no futuro do que é que vai acontecer, eu entro em filmes mentais que me tiram do único poder que eu tenho, e o único poder que eu tenho está neste momento. E quando eu estou neste momento, eu tenho capacidade de fazer escolha. Nós sabemos quando estamos em estado de ansiedade e de medo e de dor e de tristeza, o nosso sistema parece que começa a focar para canalizar para o perigo, para a ameaça. Claro. E nós quando estamos quando entra nesse estado, não conseguimos também o campo físico vai todo por arrasto e gasta tudo, como estávamos a falar, não é? A energia toda. E para mim esta prática é uma prática que nos abre as possibilidades ao trazer aqui. Eu sei que aqui agora eu estou bem, estou viva, estou a respirar, é o ponto que eu volto sempre. Se eu estou aqui, estou viva, estou a respirar, então o que é possível? E com a pergunta do que é possível eu abro o meu campo de possibilidades, porque deixo de ver a ameaça apenas, há a possibilidade de ameaça, há sempre, enquanto estamos vivos, algo que sempre pode acontecer, mas não viver daí, mas viver daqui. E aí a escolha aumenta. Mariana, o que é que nós podemos fazer neste sentido de nos protegermos fisicamente com este sistema imunitário? Ter um bom intestino, dormir bem, exercitar? Exatamente, exercitar. Em relação ao intestino, como estava a falar, tentar começar pelos probióticos, ou pré-bióticos e depois probióticos caso necessário. Retirar alimentos que causam inflamação no intestino, um deles é o glúten. Depois podemos entrar mais em pormenor sobre qual é a incidência do glúten ou não, podemos esclarecer isso, mas alimentos como o glúten, alimentos processados, alterar por estes outros que referi há pouco, que são os tais pré-bióticos, um consumo de água, porque a água vai manter a motilidade intestinal, ok? Não só pela questão da hidratação, boa Ângela, não só pela questão da hidratação essencial, porque também esta questão de nós termos mais fome tem a ver com uma questão de desidratação também. Às vezes nós achamos que temos fome, o que nós temos é sede, ok? Portanto, a hidratação aqui é fundamental, a exposição ao sol, como já tínhamos falado, o exercício físico, um bom aporte de frutas da época e legumes da época, boas fontes de proteína, boas fontes de hidratos de carbono, tentar não restringir
nas coisas, não é? Muitas vezes as pessoas têm a tendência de fazer, ok, agora já que eu fiz tantas asneiras vou fazer um detox. E o meu medo em relação a essa questão do detox é só que, ok, ao fazer o detox nós provavelmente não vamos ter as ferramentas todas necessárias para reagir e depois, dependendo muito de pessoa para pessoa, a pessoa logo a seguir vai cometer uma série de asneiras, portanto vai desequilibrar nesse sentido em vez de equilibrar. Isto depende muito de pessoa para pessoa, Claro. ok? Óbvio que pode funcionar para algumas pessoas, mas eu acho que nesta altura em que aquilo que nós estamos a precisar é aumentar a produção da serotonina e sentirmos o melhor possível com aquilo que temos, o ideal não é estarmos a fazer limpezas, mas sim retirar aquilo que nos faz mal e aumentar aquilo que nos faz bem, de forma a que o próprio organismo se vá adaptando àquilo que chamamos um bom sistema imunitário e mais saúde. Obrigada, Mariana. E para mim faz todo sentido, porque no fundo é tocar em tudo, como eu digo, com passos pequenos. Porque se eu crio a minha realidade, eu não crio os factos, não controlo os factos, mas vai depender onde é que eu tenho capacidade de focar para ver qual é a minha habilidade de resposta para depois agir. E se eu agir Angela, isso é tão importante quando a Angela diz isso. Os passos pequenos, para mim, todas as consultas que eu tive com a Angela, todas as alturas em que eu achei minha vida vai acabar, eu já não aguento mais, eu estou farta desta situação, a sério, tirem-me disto, estão sempre a ver os mesmos desafios, porque sim, a Angela atura-me nestas situações. Quando a Angela diz qual é o passo mais pequeno que pode dar, é mágico quando a Angela diz isto, porque a pessoa pensa, ok, tipo, de tudo aquilo que eu tenho para fazer, eu posso dar este passinho. E depois, de repente, a seguir esse passinho, vêm todos uns atrás dos outros porque desencadeou a sua capacidade de resposta e começou a pô-la em prática e começou a acreditar muito mais que seria possível. Portanto, essa história dos passos pequenos, para mim, Angela, obrigada, porque é das coisas mais importantes que eu alguma vez aprendi. E a Angela, eu acho que nós temos isso em comum, nós somos chatas com as coisas, tem que ser ali, é ali, naquele lugarzinho pequenininho, e quando mexe ali depois. Mas eu só insisto nisso porque eu sei a diferença que faz comigo, em tudo, na alimentação, tudo aquilo que eu fiz na minha vida foi quando eu dei só um passo pequeno, é que eu notei, eu consigo, eu posso ir, funciona, e depois de repente encaixa, eu tenho os argumentos mentais, já não tenho a resistência, eu sinto-me bem a ir naquela direção e o meu corpo começa a pedir. Eu digo sempre, eu não me obrigo a ir ao ginásio, eu só tenho que ir, eu posso passar o cartão e voltar para casa. Eu não me obrigo a ficar, mas claro, eu já que estou lá, faço 5 minutos. Sim, vai fazendo. E é só, e é assim que eu acho que há ganhos de todo. É verdade, Angela, e eu acho a mesma coisa a nível da alimentação também, porque acho que isso é uma forma de pensar, e acho que as pessoas quando dão passos pequenos em direção às coisas, a probabilidade de voltarem atrás é muito menor. Ou seja, quando nós vamos dar passos pequeninos, a probabilidade de nós de repente cairmos outra vez redondos no meio do chão é muito menor do que quando damos um passo grande, maior do que a perna, não é? Maior do que a perna, é sempre aí que nós caímos, não é? Quando nós queremos tudo. E passamos todos por isso. Todos. Passamos todos por isso. Achamos não vou conseguir isto aqui no ano, e de repente, se calhar não. E ainda bem, porque eu acho que quando nós caímos é porque estamos a explorar um campo novo. Sem dúvida. E se eu estou a explorar um campo novo, eu tenho confiança em quem eu sou. Então eu vou, exploro e se isto até no chão, caio direto. E depois liga-se à Ângela. Temos sempre essa opção. Então, até não é tão mal assim. Mas todos nós precisamos de ajuda em vários momentos, mas é o saber que quando eu procuro ajuda, eu estou-me a procurar a mim. Quando a Mariana vem ter comigo, a Mariana não está a procurar o que eu tenho para dizer, a Mariana está a ver aquilo que é seu e que quer só ajuda para fazer aquilo que já sabe que é seu. E assim é o meu papel e também é isso que eu procuro quando caio, é eu tenho recursos e todos nós precisamos e é por isso que estamos cá. Mariana, vamos abrir para perguntas na terça-feira às 5 horas daqui de Portugal. Quem tiver perguntas, ou envie para a Mariana ou para mim antes disso, eu vou publicar o vídeo, a Mariana também vai aceder e terça-feira juntem-se a nós e a Mariana vai responder mais perguntas, se tiverem alguma pergunta a nível emocional, a nível de vícios ou fases, ou digam e nós respondemos. Eu vou deixar o contacto da Mariana quando publicar o vídeo e vamos publicando, vamos falando. Mariana, muito obrigada.
Eu é que Acho agradeço. que os cheirinhos ajudam a sentar e depois a pensar nas perguntas para fazer. Boa. Um beijinho. Combinado, Ângela. Muito E obrigada. Um até beijinho e até terça. terça. Obrigada.